A fotografia foi encontrada dentro de uma caixa de sapatos, escondida no fundo de um armário que ninguém abria havia quase 50 anos. Era uma fotografia simples, preto e branco. Um grupo de pessoas diante de um antigo túmulo em um pequeno cemitério do interior de Minas Gerais. Mas havia uma coisa naquela fotografia que fez o homem que a encontrou ficar sem respirar por alguns segundos. Ao lado de uma árvore, atrás de todos os adultos, havia uma menina. Ela usava um vestido branco. Os cabelos estavam presos com uma fita, e ela olhava diretamente para a câmera. O problema era que aquela menina estava morta havia 28 anos. E havia algo ainda pior. Quando o homem ampliou a fotografia, percebeu que a menina não estava sozinha. Ela segurava a mão de uma criança pequena, uma criança que ninguém reconhecia. A fotografia foi levada para a família. E naquela mesma noite, uma mulher de 73 anos olhou para a imagem e começou a chorar. Ela reconheceu a menina imediatamente. Clara. Ninguém naquela casa conhecia Clara. Pelo menos era o que todos pensavam. Então a mulher apontou para a criança, que segurava a mão da menina na fotografia, e disse uma frase que faria aquela família passar a noite inteira acordada. Esse menino só nasceu 26 anos depois que Clara morreu. Foi assim que uma história esquecida, durante décadas, voltou a assombrar uma pequena cidade mineira. Mas para entender o que realmente aconteceu naquela fotografia, era preciso voltar ao ano de 1974. Naquele tempo, a cidade de Santa Eulália tinha pouco mais de 4.000 habitantes. Era o tipo de lugar onde todo mundo conhecia todo mundo. As casas tinham muros baixos, as portas ficavam abertas durante o dia. E quando alguma coisa estranha acontecia, a notícia atravessava a cidade antes mesmo do sino da igreja tocar. No alto de uma pequena colina ficava o cemitério municipal. Era antigo, muito antigo. Havia túmulos cobertos de musgo, cruzes de ferro enferrujadas e pequenas capelas familiares que pareciam abandonadas havia décadas. Mas existia um túmulo que ninguém gostava de visitar depois do pôr do sol. Era o túmulo de Clara. Clara tinha 10 anos quando morreu. Sua fotografia estava gravada em uma pequena placa de porcelana presa à lápide. Na imagem, ela aparecia sorrindo. Tinha olhos grandes, cabelos escuros e uma expressão estranhamente serena. Durante muitos anos, aquilo foi apenas mais um túmulo. Até que começaram as fotografias. A primeira aconteceu em uma manhã de domingo. Um casal de outra cidade visitava o cemitério porque queria conhecer o túmulo dos avós. Antes de ir embora, o homem resolveu tirar uma fotografia da esposa diante de uma árvore antiga. Nada de estranho aconteceu. Eles voltaram para casa e só perceberam a presença da menina naquela noite. Ela estava no fundo da fotografia, parada, observando. O casal acreditou que fosse alguma criança que estivesse visitando o cemitério naquele dia. Mas havia um detalhe impossível. A menina estava exatamente diante do túmulo de Clara. E quando o homem voltou à cidade para perguntar quem era aquela criança, descobriu algo perturbador. Ninguém tinha visto menina alguma naquele dia. A história poderia ter sido esquecida. Se outras fotografias não começassem a aparecer, sempre no mesmo lugar, sempre perto do mesmo túmulo e sempre com a mesma menina. Algumas pessoas diziam que era apenas um efeito da câmera. Outras acreditavam que alguém estava pregando uma peça. Mas os moradores mais antigos de Santa Eulália conheciam uma parte da história que quase ninguém tinha coragem de contar, porque Clara não havia morrido simplesmente. Na noite em que ela desapareceu, sua mãe procurou pela menina durante horas. E quando finalmente encontraram Clara, ela estava no cemitério, sentada diante de um túmulo que ainda não existia. O túmulo de alguém que naquela época ainda estava vivo. E foi justamente naquela noite que Clara disse à mãe algo que ninguém conseguiu esquecer. Mãe, ele me pediu para guardar uma criança. A mãe não entendeu. Clara tinha apenas 10 anos e não havia criança alguma por perto. Mas 3 dias depois, Clara morreu. E durante os 28 anos seguintes, ninguém voltou a falar sobre aquela noite. Até que uma fotografia apareceu. A fotografia da menina morta, segurando a mão de uma criança que ainda nem havia nascido. Na manhã seguinte à descoberta da fotografia,
Ninguém na casa de Dona Helena conseguiu tomar café. A imagem estava sobre a mesa da cozinha. Ninguém queria tocá-la, mas ninguém conseguia parar de olhar. O homem que havia encontrado a fotografia se chamava Marcelo. Ele era neto de Helena e estava limpando a antiga casa da família depois da morte do avô. A caixa de sapatos havia pertencido ao avô. Dentro dela havia cartas, documentos antigos, fotografias de parentes que ninguém mais reconhecia e alguns objetos sem valor. Aquela fotografia, porém, era diferente. Marcelo havia aumentado a imagem no computador. Quanto mais observava, mais detalhes apareciam. A menina estava realmente ali. Clara. E sua mão estava entrelaçada à mão de um menino de aproximadamente 5 anos. O garoto olhava para baixo. Clara, por outro lado, olhava diretamente para a câmera, como se soubesse que décadas depois alguém encontraria aquela fotografia. Quem tirou essa foto? Helena demorou a responder. Seu avô. E quando foi? A mulher respirou fundo. 1974. Marcelo olhou novamente para a fotografia. Então quem é esse menino? Helena fechou os olhos. Por alguns segundos, parecia estar tentando decidir se deveria contar alguma coisa. Finalmente disse, eu não sei quem é. Marcelo percebeu imediatamente que ela estava mentindo. Eu disse que não sei. A senhora reconheceu Clara na mesma hora. Helena ficou em silêncio. A senhora conheceu ela? A mulher levantou os olhos. E então respondeu. Conheci. Foi a primeira vez que Marcelo ouviu o nome de Clara dentro daquela casa. E naquele instante, descobriu que a história era muito maior do que uma fotografia antiga. Helena tinha apenas 15 anos quando Clara morreu. As duas moravam na mesma rua. Clara era uma menina quieta, gostava de ficar sozinha e passava boa parte das tardes desenhando. Mas havia uma coisa que chamava a atenção de Helena. Clara desenhava sempre a mesma coisa. Uma casa, uma árvore e uma criança pequena segurando sua mão. Durante meses, Helena achou que fosse apenas imaginação, até que um dia perguntou, quem é esse menino? Clara respondeu, ainda não nasceu. Helena riu. Pensou que fosse uma brincadeira, mas Clara não riu. Ele vai nascer aqui. Anderson quem? Clara apontou para o desenho. O menino. E por que você está segurando a mão dele? A menina ficou alguns segundos olhando para o papel. Então disse, porque ele vai ter medo. Helena não perguntou mais nada. Na época, ninguém dava muita importância às palavras de uma criança. Mas havia outra pessoa que levava a Clara muito a sério. Seu pai, Joaquim. Ele trabalhava como carpinteiro e era conhecido na cidade por ser um homem reservado. Depois da morte da filha, Joaquim nunca mais foi o mesmo. Durante anos, os moradores disseram que ele passava noites inteiras sentado diante do túmulo de Clara. Mas ninguém sabia o motivo. Até que, certa madrugada, um antigo funcionário do cemitério viu Joaquim fazendo algo estranho. Ele estava cavando ao lado do túmulo da filha. Não parecia estar procurando nada. Parecia estar escondendo alguma coisa. O funcionário perguntou o que ele estava fazendo. Joaquim apenas respondeu, cumprindo uma promessa. Depois foi embora. Na manhã seguinte, o funcionário encontrou uma pequena caixa de madeira enterrada naquele lugar. Ele nunca teve coragem de abrir. A caixa desapareceu anos depois. Ou pelo menos era isso que todos acreditavam. Porque quando Marcelo contou à avó sobre a fotografia, Helena levantou-se lentamente da cadeira. Foi até um quarto antigo. Abriu uma gaveta e voltou segurando uma pequena chave enferrujada. Seu avô não encontrou essa fotografia por acaso, disse ela. Marcelo franziu a testa. Como assim? Helena colocou a chave sobre a mesa. Ele estava procurando essa caixa. O silêncio tomou conta da cozinha. Que caixa? Helena olhou para a fotografia. A caixa que seu avô enterrou no cemitério. Marcelo sentiu um arrepio. E o que tinha dentro? Helena não respondeu. Em vez disso, pegou o celular e ampliou novamente a fotografia. Dessa vez, ela apontou para o fundo. Atrás de Clara, havia uma lápide parcialmente escondida pela árvore. Marcelo aproximou a imagem. Era impossível ler o nome. Mas havia uma data.
1974 e uma segunda data, 1999. Vó! Helena começou a chorar. Foi exatamente por isso que seu avô nunca quis falar sobre essa fotografia. Marcelo ficou olhando para ela. O que aconteceu em 1999? Helena respondeu quase sussurrando. Nasceu um menino. Quem? A mulher demorou alguns segundos. Então disse, seu pai. Marcelo sentiu o corpo gelar. Meu pai nasceu em 1999? Sim. E o que isso tem a ver com Clara? Helena olhou novamente para a fotografia. O menino que aparece segurando a mão dela, ela parou. É seu pai. Marcelo ficou imóvel. A fotografia mostrava um menino de aproximadamente 5 anos. Mas seu pai nascera em 1999. Aquela fotografia havia sido tirada em 1974. Não havia explicação nenhuma. Até que Helena revelou a última coisa que sabia. É que seu pai não deveria ter nascido. Marcelo não entendeu. Como assim? Porque sua mãe perdeu o primeiro filho. Ele ficou em silêncio. O que isso significa? Helena apertou a chave na mão. Significa que, antes de seu pai nascer, sua mãe teve um sonho. Que sonho? A velha mulher ergueu os olhos. Ela sonhou com Clara. E foi nesse sonho que Clara fez o mesmo pedido que havia feito à própria mãe 25 anos antes. Me deixe guardar o menino até ele nascer. Naquela noite, Marcelo decidiu que precisava ir ao cemitério. Não esperou amanhecer. Pegou a chave. E foi sozinho. Quando chegou ao portão, o relógio marcava 11h47. O cemitério estava completamente vazio. Marcelo caminhou até o túmulo de Clara. Então percebeu uma coisa que não aparecia na fotografia. A placa de porcelana com o rosto da menina estava coberta de pequenas gotas de água, como se alguém tivesse acabado de chorar sobre ela. Marcelo se aproximou e, pela primeira vez, percebeu que os olhos pintados da menina não estavam olhando para a frente. Eles estavam olhando para a lateral, para uma árvore, a mesma árvore que aparecia na fotografia. Marcelo virou lentamente o rosto. Não havia ninguém, mas no chão, junto ao tronco, havia uma pequena caixa de madeira. A caixa que seu avô havia enterrado 28 anos antes. E quando Marcelo colocou a chave na fechadura, ouviu uma voz de criança atrás dele. Você demorou. Marcelo ficou completamente imóvel. A mão ainda segurava a chave dentro da fechadura. Por alguns segundos, ele não teve coragem de olhar para trás. A voz havia sido clara. Era a voz de uma criança. Baixa, quase um sussurro. Você demorou. Marcelo engoliu em seco. Então virou lentamente o rosto. Não havia ninguém. O cemitério continuava vazio. Apenas as árvores balançavam com o vento. Ele olhou para o portão. Estava fechado. Olhou para os túmulos. Nenhuma pessoa. Nenhuma criança. Nada. Marcelo voltou a olhar para a caixa. Pensou em ir embora. Talvez aquela fosse a decisão mais sensata. Mas havia alguma coisa naquela caixa que o fazia permanecer ali. Talvez fosse a fotografia. Talvez fosse a história de sua família. Ou talvez fosse a sensação estranha de que alguém o havia levado até aquele lugar de propósito. Ele girou a chave. A fechadura abriu. Dentro da caixa havia apenas 3 coisas. Uma fita branca, um pequeno desenho infantil e uma carta. A carta estava dobrada várias vezes e protegida por um pedaço de plástico. No envelope havia apenas uma palavra. Helena. Marcelo sentiu o coração acelerar. Era o nome de sua avó. Ele abriu o papel. A letra era irregular. Infantil. E a primeira frase dizia: Se você está lendo isso, Clara conseguiu. Marcelo parou. Leu novamente. Se você está lendo isso, Clara conseguiu. Abaixo havia uma segunda frase. Ela disse que um dia alguém da nossa família encontraria esta caixa. Marcelo sentou-se no chão. Continuou lendo. A carta havia sido escrita por Joaquim, o pai de Clara, e contava uma história que ninguém da família havia ouvido durante décadas. Na noite anterior à morte da filha, Clara havia acordado assustada. Ela dizia ter visto uma menina parada no corredor da casa. Não era um fantasma. Não era alguém que ela conhecesse. Era uma criança que parecia ter a mesma idade dela. A menina segurava uma fotografia.
e naquela fotografia aparecia um menino. Clara havia perguntado: Quem é ele? A menina respondeu: Ainda não. Depois desapareceu. Na manhã seguinte, Clara contou tudo ao pai. Joaquim não acreditou, até que encontrou uma fotografia dentro do quarto da filha. Era uma fotografia que ninguém sabia de onde havia vindo. Nela aparecia um homem jovem segurando uma criança. No verso havia uma data. Joaquim sabia que aquilo era impossível. 1999 ainda estava a 25 anos de distância. Mas o que mais o assustou foi reconhecer o homem. Era seu próprio filho. Seu filho que ainda não existia. Na carta, Joaquim escreveu que tentou destruir a fotografia. Não conseguiu. Sempre que queimava uma cópia, outra aparecia no quarto de Clara. Até que a filha morreu. Depois disso, Joaquim começou a acreditar que a morte de Clara não havia sido um acidente. Ele acreditava que ela havia sido escolhida para proteger alguém. Alguém que ainda não havia nascido. A carta terminava com uma frase: Clara me pediu para guardar a caixa até o menino nascer, mas eu não consegui. Enterrei tudo perto do túmulo dela. Se alguém encontrar esta caixa antes do tempo, não deve abrir. Marcelo olhou para a data da carta, mas havia uma coisa que não fazia sentido. Se a carta era de Joaquim, por que ele havia escrito que o menino ainda não tinha nascido? Marcelo conhecia a história da própria família. Seu pai havia nascido em 1999, mas havia algo que sua avó nunca tinha contado. Seu pai não era o primeiro filho. Antes dele houve outro, um bebê que morreu antes de completar uma semana. Marcelo sentiu um frio percorrer as costas. Voltou a olhar para o desenho. Era infantil. Mostrava uma árvore, uma menina e dois meninos. Um deles estava ao lado de Clara. O outro estava deitado sob a árvore. Marcelo aproximou o papel do rosto. No canto inferior havia uma frase: Um fica, o outro volta. Foi nesse momento que ele ouviu um ruído. Passos, lentos, vindo de trás da árvore. Marcelo se levantou. Tem alguém aí? Nenhuma resposta. Então uma pequena mão apareceu por trás do tronco. Marcelo recuou. A mão era de uma criança. Pequena, pálida, e segurava uma fita branca. A mesma fita que estava dentro da caixa. Marcelo ficou paralisado. A criança começou a sair lentamente de trás da árvore. Primeiro apareceu o vestido, depois os cabelos e finalmente o rosto. Era uma menina. Tinha aproximadamente 10 anos. Exatamente como Clara aparecia na fotografia. Marcelo não conseguiu falar. A menina apenas olhou para ele. Não parecia ameaçadora. Parecia triste. Então levantou a mão e apontou para a caixa. Você abriu? Marcelo conseguiu perguntar. Você é Clara? A menina não respondeu. Apenas olhou para o túmulo. Depois apontou para a lápide. Marcelo acompanhou o movimento e viu algo que não estava ali quando havia chegado. Uma segunda fotografia, presa à pedra. Ele se aproximou. A fotografia mostrava uma mulher jovem. Marcelo reconheceu imediatamente. Era sua mãe, mas havia um detalhe impossível. Ela estava grávida. E ao lado dela estava Clara. A menina aparecia sorrindo. Marcelo sentiu as pernas fraquejarem. Sua mãe nunca havia conhecido Clara. Pelo menos era isso que ele acreditava. Então percebeu uma data escrita no verso da fotografia. 1 ano antes de seu nascimento. Marcelo virou-se para a menina. O que você quer de mim? Clara finalmente falou. E suas palavras foram tão baixas que ele quase não conseguiu ouvir. Quero que você encontre seu irmão. Marcelo congelou. Meu irmão morreu. Clara balançou a cabeça. Não! Ela apontou para a fotografia. Ele não morreu. Marcelo sentiu o sangue desaparecer do rosto. Então onde ele está? Clara deu um passo para trás e apontou para o fundo do cemitério, para uma parte onde quase ninguém entrava. Havia uma pequena capela abandonada. A mesma capela que, segundo sua avó, havia sido fechada em 1974. Clara começou a desaparecer na escuridão. Antes de sumir completamente, olhou uma última vez para Marcelo. Ela está esperando você. Naquela mesma hora, o sino da igreja da cidade tocou. 00:00. Marcelo olhou para a capela e percebeu que a porta estava aberta. Embora estivesse fechada havia mais de 30 anos. Ele entrou e encontrou sobre o altar uma fotografia recente. Não era de 1974.
Não era de 1999, era daquele mesmo dia. Marcelo aparecia diante do túmulo de Clara, mas havia alguém atrás dele. Um homem, muito parecido com seu pai, só que mais jovem. E no verso da fotografia havia apenas uma frase: ele nunca foi embora. Marcelo não conseguiu tirar os olhos da fotografia. O homem atrás dele tinha o rosto do seu pai. Não era apenas parecido. Era o mesmo rosto, os mesmos olhos, o mesmo formato do nariz. A única diferença era a idade. Na fotografia, aquele homem parecia ter pouco mais de 20 anos. Marcelo conhecia todas as fotografias do pai. Havia centenas delas espalhadas pela casa, mas nunca tinha visto aquela. E havia algo ainda mais perturbador. A fotografia parecia ter sido tirada naquela noite. Marcelo estava usando exatamente a mesma roupa, a mesma camisa, a mesma calça, o mesmo relógio. Ele olhou imediatamente para trás. A capela estava vazia. Então voltou os olhos para a fotografia. O homem continuava ali, parado atrás dele. Marcelo aproximou o rosto da imagem. Foi quando percebeu que o homem não estava olhando para a câmera. Estava olhando para alguma coisa ao lado de Marcelo. Algo que não aparecia na fotografia. Marcelo sentiu um arrepio. Virou lentamente o rosto. Clara estava parada no fundo da capela. Ela não parecia mais triste. Dessa vez parecia assustada. Clara! A menina levou o dedo aos lábios, pedindo silêncio. Depois apontou para o chão. Marcelo abaixou os olhos. Havia pequenas marcas de barro atravessando a capela. Pegadas de uma criança. Elas começavam na porta e terminavam diante de uma parede de pedra. Marcelo se aproximou. As marcas eram recentes. Ainda havia terra úmida entre as pedras. Ele passou a mão pela parede. Uma das pedras se moveu. Atrás dela havia um espaço escuro. E dentro daquele espaço havia outra caixa. Marcelo puxou a caixa. Era menor que a primeira. E estava coberta por uma camada grossa de poeira. Mas havia algo escrito na tampa. Para o menino que voltar. Marcelo abriu. Dentro havia uma certidão de nascimento. Seu coração acelerou. O nome registrado era Daniel. Data de nascimento: 12 de março de 1998. Marcelo ficou confuso. Um ano antes de seu nascimento. Ele continuou lendo. O documento dizia que Daniel era filho de seus pais, mas a certidão estava marcada como cancelada. No canto havia uma anotação manuscrita: falecido. Marcelo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Daniel existira. Era seu irmão. Mas por que Clara havia dito que ele não morreu? Ele procurou outros documentos. Encontrou uma fotografia. Nela apareciam seus pais diante do hospital. Sua mãe segurava um bebê. Seu pai estava ao lado. Mas havia uma coisa estranha. No fundo da fotografia, quase escondida atrás de uma janela, aparecia Clara, a menina morta em 1974. Marcelo sentiu o coração disparar. Virou a fotografia. Havia uma frase escrita no verso: ele nasceu 2 vezes. Marcelo fechou os olhos. Tudo aquilo parecia impossível. Mas então lembrou das palavras de sua avó. Seu pai não deveria ter nascido. Talvez ela não estivesse falando de seu pai. Talvez estivesse falando de outra coisa. Ele pegou o telefone e ligou para Helena. Ela atendeu no 3º toque. Ah, Marcelo? Vó, eu estou no cemitério. Silêncio. Você abriu a caixa? Abri. Helena começou a respirar de maneira pesada. Eu sabia que um dia isso aconteceria. Quem é Daniel? Do outro lado da linha, a avó não respondeu. Vó, quem é Daniel? Depois de alguns segundos, ela disse: seu irmão. Ele morreu? Helena começou a chorar. Pois foi isso que nos fizeram acreditar. Marcelo sentiu um nó na garganta. Quem fez? A resposta demorou. Seu avô. Marcelo ficou em silêncio. Por quê? Porque ele estava tentando proteger você? Me proteger de quê? Helena respirou fundo. De Clara. Marcelo olhou para o fundo da capela. A menina continuava ali, observando. Clara não matou Daniel? Helena respondeu: não. Então, o que ela fez? A voz da velha mulher ficou quase inaudível. Ela salvou ele. Marcelo fechou os olhos. Vó, eu preciso que a senhora me conte tudo. Não pelo telefone. Então venha até aqui. Não posso. Por quê? Helena ficou alguns segundos em silêncio. Então disse: porque Clara não aparece apenas no cemitério. Marcelo sentiu um frio no estômago.
O que isso significa? Ela aparece onde Daniel está. A ligação caiu. Marcelo tentou ligar novamente. Nada. Foi então que ouviu um barulho atrás da capela. Uma porta batendo. Ele saiu correndo. O cemitério estava mergulhado na escuridão, mas havia uma luz acesa em uma das pequenas casas do outro lado do muro. A casa do antigo zelador. Marcelo caminhou até lá. Bateu na porta. Ninguém respondeu. Bateu novamente. A porta se abriu sozinha. Dentro havia uma mesa, uma cadeira e sobre a mesa um álbum de fotografias. Marcelo entrou. O álbum estava aberto. Na primeira página havia uma fotografia de Clara. Na segunda, uma fotografia de Daniel recém-nascido. Na terceira, uma fotografia de Marcelo ainda bebê. E na quarta, uma fotografia de Clara segurando os dois irmãos pela mão. Marcelo ficou sem respirar. Na imagem, ele tinha apenas alguns meses. Daniel parecia ter cerca de 1 ano. E Clara continuava com os mesmos 10 anos. Sem envelhecer um único dia. Mas havia outra coisa. No fundo da fotografia, escrito na parede da casa, havia uma data. 13 de agosto de 2026. Marcelo olhou para o relógio. Era exatamente aquela noite. Então ouviu um ruído vindo do corredor. Uma criança estava chorando. Marcelo caminhou lentamente até lá. A porta do último quarto estava entreaberta. Ele empurrou e encontrou um menino sentado no chão. A criança parecia ter 5 anos. Marcelo ficou paralisado. O menino levantou os olhos e disse: "Você veio me buscar?" Marcelo sentiu a voz desaparecer. "Daniel!" O menino sorriu. Mas antes que pudesse responder, uma segunda voz surgiu atrás de Marcelo. A voz de Clara. "Não!" Marcelo virou-se. A menina estava parada na porta. E dessa vez havia lágrimas em seu rosto. "Você não veio buscar Daniel." Ela apontou para o menino. "Você veio descobrir por que ele nunca cresceu?" Marcelo olhou novamente para a criança. Foi então que percebeu. O menino não tinha sombra. E, no mesmo instante, todas as fotografias espalhadas pela casa começaram a cair das paredes, uma por uma, até restar apenas uma. A primeira fotografia, aquela encontrada dentro da caixa. Marcelo se aproximou. Agora havia algo diferente nela. Clara não estava mais segurando a mão do menino. Ela segurava a mão de outra pessoa. Uma mulher, e Marcelo reconheceu aquela mulher. Era sua mãe. Mas sua mãe aparecia na fotografia com a mesma idade que tinha em 1999. E ao lado dela havia um bebê. No verso da fotografia, uma nova frase havia surgido. "Agora você precisa escolher qual dos dois vai voltar." Marcelo releu a frase várias vezes. "Agora você precisa escolher qual dos dois vai voltar." Seu corpo inteiro ficou imóvel. Qual dos dois? Ele olhou para o menino sentado no chão, depois para a fotografia, depois para Clara. O que isso significa? Clara não respondeu. Ela apenas caminhou até a fotografia e passou o dedo sobre o rosto da mulher. A mãe de Marcelo. "Sua mãe fez uma promessa", disse a menina. Que promessa?" "Ela prometeu que deixaria um de vocês comigo." Marcelo sentiu a garganta secar. "Por quê?" Clara abaixou os olhos. "Porque alguém precisava ficar." O menino sentado no chão começou a chorar. Marcelo se aproximou. "Daniel, você lembra da sua mãe?" O menino assentiu. "Ela vem me visitar." "Onde?" Daniel apontou para uma porta no final do corredor. "Lá embaixo." Marcelo olhou para Clara. "O que tem lá?" A menina respondeu. "O lugar onde tudo começou." A porta estava trancada. Marcelo tentou abrir. Não conseguiu. Então percebeu uma pequena chave pendurada no pescoço de Daniel. "Me dê." O menino segurou a chave com força. Clara disse que eu não podia entregar. Marcelo se ajoelhou. "Oh, por favor." Daniel olhou para Clara. Ela permaneceu em silêncio. Depois de alguns segundos, o menino entregou a chave. A porta se abriu com facilidade. Atrás dela havia uma escada estreita descendo para o subsolo. O ar era frio. Cheirava a terra molhada. Marcelo acendeu a lanterna do celular. Desceu os primeiros degraus. Nas paredes havia fotografias. Centenas delas. Algumas antigas. Outras recentes. Todas mostravam pessoas da cidade. E em quase todas havia Clara. Às vezes ao fundo. Às vezes atrás de uma janela. Às vezes refletida em um espelho. Mas em todas, ela parecia estar observando alguém. Marcelo continuou descendo.
até encontrar uma fotografia que o fez parar. Era uma imagem de seu pai, ainda criança. Ao lado dele estava Daniel. Os dois pareciam ter a mesma idade. Marcelo aproximou a fotografia da luz. No verso havia uma data, mas havia outra anotação. Um deles será escolhido. Ele sentiu o coração apertar. Então percebeu uma sequência de fotografias. Em uma, seu pai estava sozinho. Na seguinte, Daniel estava sozinho. Na terceira, os dois estavam juntos. Na quarta, havia apenas um deles. Marcelo continuou olhando. Foi quando entendeu. Aquele porão não guardava apenas fotografias. Guardava possibilidades. Versões diferentes da mesma história. Em algumas imagens, Daniel existia. Em outras, seu pai existia. Mas nunca os dois juntos. Até que uma fotografia diferente apareceu. Marcelo estava nela. Era um bebê. Sua mãe o segurava nos braços. Ao lado dela estava Clara. E atrás delas havia Daniel. O menino parecia ter 5 anos. A data era 1999. Marcelo ficou confuso. Isso aconteceu? Clara respondeu. Não. Então o que é? Nabu, o que deveria ter acontecido? Marcelo sentiu um arrepio. E por que não aconteceu? Clara demorou para responder. Porque sua mãe escolheu você. O silêncio pareceu tomar conta do porão. Ela escolheu meu pai? Não. Clara apontou para Marcelo. Escolheu você. Ele sentiu os olhos encherem de lágrimas. E Daniel? Clara olhou para o menino. Ele ficou comigo. Marcelo se aproximou do garoto. Por 27 anos, Daniel balançou a cabeça. Aqui o tempo não passa. Marcelo olhou para Clara. Você está prendendo ele aqui? A menina pareceu ofendida. Não. Então por que ele não pode ir embora? Clara apontou para uma parede. Ali havia uma última fotografia. A imagem mostrava uma mulher jovem entrando no cemitério carregando um bebê. Era sua mãe. Marcelo reconheceu o vestido. Reconheceu o rosto. Reconheceu até o colar que ela usava. Mas havia uma coisa que ele nunca havia visto. Na fotografia, sua mãe estava diante do túmulo de Clara e segurava 2 bebês, um em cada braço. Marcelo ficou sem palavras. Ela teve gêmeos? Clara assentiu. Você e Daniel. Marcelo sentiu as pernas fraquejarem. Mas por que ninguém me contou? Por que seu avô apagou Daniel da história? Como? Clara apontou para outra fotografia. Nela, Joaquim aparecia carregando uma caixa. Ele caminhava em direção ao túmulo. Atrás dele vinha sua mãe. Ela chorava. E ao lado dela estava um bebê. Daniel! Marcelo aproximou a fotografia do rosto. O que aconteceu depois? Clara respondeu. Seu avô entregou Daniel para mim. Marcelo sentiu raiva. Ele abandonou o próprio neto? Ele achava que estava salvando você. Salvando de quê? Clara ficou em silêncio. Depois disse. Daquilo que nasceu junto com vocês. Marcelo não entendeu. O quê? A menina olhou para o teto, como se estivesse ouvindo alguma coisa. Então disse. Você nunca percebeu? Percebi o quê? Clara apontou para o coração de Marcelo. Quando Daniel chora, você sente. Marcelo ficou imóvel. Naquele momento, lembrou de todas as noites em que acordava sem motivo. De todas as vezes em que sentira uma tristeza profunda sem saber porquê. Dos sonhos recorrentes com um menino parado diante de uma árvore. E principalmente de uma lembrança que nunca conseguiu explicar. Desde criança, Marcelo sonhava com alguém chamando seu nome. Marcelo. Era uma voz de criança. Ele sempre acreditou que fosse apenas um sonho. Agora sabia quem era. Daniel, o irmão que nunca deveria ter existido. O irmão que sua família havia apagado. Então Daniel começou a chorar. Marcelo sentiu uma dor forte no peito. A mesma dor, no mesmo instante. Ele caiu de joelhos. Clara correu até ele. Está começando. O quê? A escolha. As luzes do porão se apagaram. Todas as fotografias começaram a tremer. E em algum lugar acima deles, uma porta bateu. Depois outra e outra. Marcelo ouviu passos descendo a escada. Lentos. Pesados. Alguém estava vindo. Clara segurou a mão de Daniel. Não olhe para trás. Mas Marcelo olhou. No alto da escada havia um homem. Um homem que ele conhecia. Era seu pai. Só que seu pai havia morrido 3 anos antes. O homem desceu mais um degrau. E disse,
Marcelo, você não deveria ter aberto a caixa. Marcelo sentiu o sangue gelar. Vai. O homem sorriu e respondeu. Eu avisei sua mãe que Clara voltaria. Clara recuou. Pela primeira vez desde que Marcelo a conhecera, a menina parecia realmente assustada. Então o homem olhou para Daniel. Agora precisamos terminar o que começamos em 1999. E apagou a lanterna. No escuro, Marcelo ouviu 3 vozes ao mesmo tempo. A de Daniel, a de Clara e a de seu pai. Mas apenas uma delas dizia a verdade. Marcelo ficou no escuro. Não conseguia enxergar sequer as próprias mãos, mas conseguia ouvir. Primeiro, o choro de Daniel. Depois, a respiração de Clara. E acima deles, a voz do homem que parecia ser seu pai. Marcelo! Ele não respondeu. Filho, venha até mim. A voz parecia exatamente igual a que Marcelo lembrava. Calma! Grave. Afetuosa. Por um instante, ele quase acreditou. Então Clara apertou sua mão. Não escute. Marcelo sussurrou. Por quê? Porque não é ele. O silêncio voltou. Então a voz tornou a falar. Clara está mentindo. Marcelo sentiu o coração acelerar. Ela fez isso com nossa família durante décadas. Clara começou a chorar. Eu tentei impedir. Impedir o quê? Perguntou Marcelo. Ela olhou para ele. A morte de Daniel. Marcelo ficou imóvel. Daniel morreu? Naquela noite. O menino abaixou a cabeça. Eu lembro. Marcelo olhou para ele. Então por que você está aqui? Daniel respondeu. Porque Clara não deixou que eu fosse embora. O homem no alto da escada começou a rir. Finalmente você entendeu. Marcelo levantou os olhos. Quem é você? A figura desceu mais um degrau. Sou seu pai. Meu pai morreu. O homem que você conheceu morreu. A voz ficou diferente, mais fria. Mas algumas coisas não morrem quando o corpo morre. Marcelo sentiu uma pressão no peito. De repente, todas as fotografias nas paredes começaram a cair, uma após outra. E no meio delas surgiu uma fotografia que Marcelo nunca havia visto. Era de 1964. Clara aparecia diante do túmulo. Ao lado dela estava Joaquim. E entre os dois havia uma mulher. A mulher parecia desesperada. Marcelo reconheceu o rosto. Era sua avó Helena, mas ela tinha apenas 15 anos. Na fotografia, Helena segurava um bebê. Marcelo aproximou-se. Clara falou. Foi naquela noite que tudo começou. A imagem mudou. Ou talvez fosse apenas a memória que começava a se revelar. Helena havia encontrado Clara no cemitério. A menina estava sentada diante de um túmulo vazio. Ao lado dela havia um bebê. Helena perguntou de quem era a criança. Clara respondeu. Ainda não é de ninguém. Naquela mesma noite, Joaquim chegou. Ele havia descoberto que Clara vinha tendo as mesmas visões durante semanas. A menina dizia que 2 crianças nasceriam de uma mesma família. Uma delas viveria, a outra morreria, mas a que morresse permaneceria ligada à primeira. Joaquim não acreditou, até que Clara lhe contou algo impossível. Disse o nome da mãe, que ainda não conhecia. Disse a cidade onde ela morava. E disse até o ano em que seus filhos nasceriam. Joaquim passou a acreditar que Clara conseguia enxergar acontecimentos que ainda não tinham acontecido. Mas havia um preço. Cada vez que Clara contava o futuro, uma parte de sua própria vida parecia desaparecer. Primeiro, ela esqueceu o rosto de algumas pessoas. Depois esqueceu brincadeiras. Depois esqueceu como era a voz da própria mãe. Até que poucos dias antes de morrer, esqueceu o próprio aniversário. Naquela noite, ela fez uma última previsão. Um menino vai morrer. Joaquim perguntou. Quem? Clara respondeu. Patty, o menino que vai nascer primeiro. Joaquim tentou impedir, mas não conseguiu. Em 1999, os gêmeos nasceram. Marcelo e Daniel. Daniel nasceu primeiro. E durante os primeiros minutos, os dois estavam perfeitamente saudáveis. Até que Daniel parou de respirar. Os médicos tentaram reanimá-lo. Não conseguiram. Sua mãe entrou em desespero. Mas naquela mesma noite, algo estranho aconteceu. Enquanto todos choravam a morte do bebê, Marcelo começou a respirar com dificuldade. Sua temperatura caiu. Os médicos disseram que ele também poderia morrer. Foi então que Helena se lembrou de Clara.
Ela voltou ao cemitério e encontrou a menina esperando. Você disse que um deles ficaria, disse Helena. Clara respondeu. Sim. E o outro? Ele precisa de alguém para guiá-lo. Helena entendeu. Clara não queria levar Daniel. Queria impedir que ele desaparecesse completamente. Daniel foi enterrado. Mas Clara manteve sua memória presa ao mundo. Por isso as fotografias começaram a aparecer. Por isso algumas pessoas viam o menino. Por isso Marcelo sonhava com ele. Porque os dois irmãos continuavam ligados. Um vivo, outro morto, mas nenhum deles completamente separado. Marcelo olhou para Daniel. Então você ficou aqui todo esse tempo? O menino assentiu. Eu estava esperando você. Para quê? Daniel sorriu. Para poder ir embora. Marcelo sentiu as lágrimas escorrerem. E por que eu preciso escolher? Clara respondeu. Porque alguém precisa ocupar o lugar vazio. Marcelo olhou para ela. Clara balançou a cabeça. Não! Ela apontou para o homem no alto da escada. O dele. Marcelo olhou novamente. A figura parecia cada vez menos com seu pai. O rosto estava distorcido. Os olhos eram completamente escuros. A voz mudou. Não escute a menina. Clara apertou a mão de Daniel. Ele não é seu pai. Marcelo finalmente entendeu. A coisa que aparecia nas fotografias não era Clara. Clara não era a ameaça. Ela estava tentando proteger a família. O verdadeiro segredo estava naquela presença. Algo que havia acompanhado os dois irmãos desde o nascimento. Algo que precisava que um deles permanecesse ligado ao cemitério. O homem desceu o último degrau. Você sempre foi o escolhido, Marcelo. Ele estendeu a mão. Venha comigo. Marcelo olhou para Daniel. O menino estava chorando. Então olhou para Clara. Ela apenas balançou a cabeça. Não. Marcelo segurou a mão do irmão. Eu não vou escolher entre nós. A presença avançou. As paredes começaram a tremer. As fotografias voaram pelo ar. Clara gritou. Agora! Marcelo puxou Daniel. Os três correram para a escada. A presença veio atrás. Quando chegaram ao último degrau, Marcelo viu a porta do cemitério aberta. E do lado de fora havia uma mulher. Helena, muito mais velha, chorando. Marcelo! Ele correu até ela. Vó! Helena abraçou os dois. Mas quando se afastou, ficou olhando para Daniel. Meu Deus! Ela levou a mão à boca. De pé, igualzinho. Daniel sorriu. Eu disse que voltaria. Helena começou a chorar. Atrás deles, a porta da capela bateu violentamente. E então tudo ficou silencioso. Na manhã seguinte, os moradores encontraram algo estranho no túmulo de Clara. A fotografia de porcelana havia mudado. Antes, Clara aparecia sozinha. Agora, havia uma segunda criança ao lado dela. Um menino. Mas pela primeira vez, os olhos de Clara não estavam voltados para quem passava. Estavam voltados para o menino, como se finalmente estivesse cuidando de alguém que não precisava mais esperar. Marcelo voltou ao cemitério muitas vezes depois daquela noite, mas nunca mais viu Clara. Também nunca mais encontrou fotografias inexplicáveis. Até 20 anos depois, seu filho já adulto encontrou uma velha caixa enquanto reformava a casa da família. Dentro havia uma fotografia. Era uma imagem antiga do cemitério. Marcelo reconheceu imediatamente a árvore. Reconheceu o túmulo. Reconheceu Clara. E Daniel. Os dois estavam lado a lado. Mas havia uma terceira pessoa na fotografia. Uma criança pequena. O filho de Marcelo. Ele estava ao lado de Clara, segurando sua mão. No verso havia apenas uma frase. Algumas histórias não terminam quando os mortos vão embora. Marcelo nunca mostrou aquela fotografia para ninguém. Porque naquela noite percebeu uma coisa. A fotografia não era antiga. A tinta ainda estava fresca. E no canto inferior havia uma data. A data do dia seguinte. Desde então, Marcelo nunca mais permitiu que ninguém fotografasse aquele túmulo. Porque ele finalmente entendeu o verdadeiro motivo pelo qual Clara aparecia nas fotografias. Ela não estava procurando pessoas para assustar. Ela estava procurando alguém para proteger. E talvez seja por isso que até hoje, moradores daquela pequena cidade dizem que, quando alguém tira uma fotografia perto da velha árvore do cemitério,
existe uma chance de aparecer uma menina de vestido branco ao fundo. Se ela estiver olhando para você, não tenha medo. Mas se ela estiver segurando a mão de uma criança, talvez seja melhor não voltar para casa naquela noite. Porque, segundo a última fotografia encontrada por Marcelo, Clara nunca apareceu para levar alguém. Ela sempre apareceu para avisar que alguma coisa estava chegando. E algumas coisas ainda estão esperando para nascer. Durante muitos anos, Marcelo guardou aquela fotografia dentro de uma caixa de madeira. Nunca mostrou para ninguém, nem mesmo para o próprio filho. Ele havia aprendido que algumas coisas não precisam ser explicadas para serem verdadeiras. O tempo passou. Santa Eulália mudou. As casas antigas deram lugar a construções novas. O pequeno comércio da praça desapareceu. O cemitério ganhou muros mais altos. E a velha árvore próxima ao túmulo de Clara finalmente secou. Mas o túmulo continuou intacto. E a fotografia de porcelana permaneceu na lápide. Clara, 10 anos. Vestido branco. Olhos escuros. A mesma expressão tranquila. Marcelo envelheceu. Seu cabelo ficou branco. Seus passos ficaram mais lentos. Mas havia uma coisa que nunca mudou. Toda vez que passava perto do cemitério, ele sentia que alguém o observava. Até que, aos 68 anos, decidiu voltar ao lugar uma última vez. Levou consigo a caixa. Era uma tarde de domingo. O cemitério estava vazio. Marcelo caminhou lentamente até o túmulo. Sentou-se diante da lápide e colocou a fotografia sobre o chão. Eu cumpri minha promessa, disse. O vento soprou entre as árvores. Nenhuma resposta. Marcelo sorriu. Você cuidou dele. Silêncio. Então ele percebeu algo. A fotografia havia mudado. A imagem mostrava Clara, Daniel e o filho de Marcelo. Mas agora havia uma quarta pessoa. Uma menina pequena parada atrás deles. Marcelo aproximou a fotografia dos olhos. Ele não conhecia aquela menina, mas conhecia o vestido. Era o mesmo vestido que Clara usava. A mesma fita branca. Os mesmos olhos. Marcelo sentiu um arrepio. Virou a fotografia. Havia uma frase escrita no verso. Dessa vez, não era uma mensagem de Clara. Era uma letra diferente. Uma letra que Marcelo reconheceu imediatamente. Era a letra de seu pai. Agora você sabe por que Clara nunca envelheceu. Marcelo ficou olhando para aquelas palavras. Então percebeu que havia outra frase abaixo. Ela não era a menina da primeira fotografia. O coração de Marcelo parou por um instante. Ele leu novamente. Ela era a criança que estava sendo protegida. Marcelo levantou os olhos para o túmulo. A fotografia de porcelana ainda mostrava Clara, mas alguma coisa estava diferente. Os olhos da menina pareciam mais vivos. E pela primeira vez, Marcelo teve a sensação de que ela estava sorrindo. Ele se levantou, guardou a fotografia e caminhou em direção ao portão. Antes de sair, porém, ouviu uma voz infantil atrás dele. Marcelo! Ele parou. Não virou. A voz continuou. Obrigada por me encontrar. Marcelo fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pelo rosto. Então respondeu. Eu nunca encontrei você. Silêncio. Ele finalmente virou. Não havia ninguém. Apenas o túmulo. A árvore seca. E a pequena fotografia de Clara. Mas naquele instante Marcelo entendeu. Talvez Clara nunca tivesse sido um fantasma. Talvez fosse apenas uma menina presa a uma promessa. Uma promessa feita antes mesmo de ela entender o que era a morte. Uma promessa de proteger uma criança. E talvez seja por isso que as fotografias sempre mostravam Clara olhando diretamente para a câmera. Ela não estava olhando para quem tirava a foto. Estava olhando para quem viria depois. Para alguém que ainda não havia nascido. Para alguém que precisava ser avisado. Porque em Santa Eulália existe uma história que os moradores mais antigos ainda contam em voz baixa. Dizem que quando uma criança está prestes a enfrentar algum perigo que ninguém consegue enxergar, uma menina de vestido branco pode aparecer em uma fotografia. Nunca no momento em que a foto é tirada, somente depois. Quando alguém olha a imagem pela primeira vez. E existe uma regra, uma única regra. Se Clara aparecer sozinha, não há nada a temer. Mas se ela estiver segurando a mão de uma criança, não ignore. Porque, segundo Marcelo, Clara nunca apareceu para anunciar a morte. Ela aparecia para anunciar que alguém precisava ser protegido. E talvez
seja justamente isso que torna sua história tão perturbadora. Porque fantasmas podem desaparecer, lendas podem ser esquecidas, túmulos podem ser abandonados, mas uma promessa feita por uma criança pode durar muito mais do que uma vida. E se algum dia você visitar um cemitério antigo no interior de Minas Gerais e decidir tirar uma fotografia diante de uma árvore velha, olhe bem para a imagem antes de ir embora. Talvez não haja nada. Talvez seja apenas uma fotografia comum. Ou talvez, no fundo da imagem, quase escondida entre as sombras, você encontre uma menina de vestido branco. Se isso acontecer, não corra. Não grite. Apenas olhe para os olhos dela. Porque existe uma última coisa que Marcelo descobriu antes de morrer. Clara não estava olhando para a câmera. Ela estava olhando para você. E se ela estiver sorrindo, talvez seja porque sabe alguma coisa que você ainda não sabe.